E aí, pessoal? Prontos para mais um Deep Dive com a gente? Hoje a gente vai desvendar as notícias mais quentes do mundo da tecnologia. Preparados para navegar nesse mar de informações. Seguro que a gente te guia. Já começamos com a bomba, hein? A Apple soltou um alerta sobre falhas de segurança, bem sérias, mas com essa, no iOS. Essas falhas Zero Day são, como posso dizer, um pesadelo para a segurança digital. Falhas com nomes técnicos, né? CVE 2024-4308 e CVE 2024-4409. É 4.309. Parece complicado. Complicado e perigoso. Imagina só, hackers tendo acesso ao seu computador antes mesmo de você saber que tem uma porta aberta. Uma delas está ligada ao JavaScript Core, pode deixar o seu Mac, principalmente os com processador Intel, vulnerável à execução de códigos maliciosos. E a outra? A outra tem a ver com WebKit, sabe? Aumenta o risco de ataques de cross-site scripting, o famoso XSS, roubo de dados enquanto você navega, pensa. Deu até um frio na espinha aqui. Mas e aí, o que a gente faz para se proteger? A boa notícia é que a Apple já lançou atualizações. Corre para atualizar o macOS para a versão Sequoia 15.1.1 e o iOS para 17.s.2 ou 18.1.1. Menos mal. Falando em segurança, a Microsoft também está entrando na briga, né? Com essa Resiliency Initiative para reforçar a segurança do Windows. Eles aprenderam com o caso da CrowdStrike, né? Aquele ataque super sofisticado que deixou todo mundo de cabelo em pé. E o que eles estão fazendo de prático para proteger a gente? Uma série de coisas. Tem o Quick Machine Recovery, que permite aos administradores de TI mandarem correções de segurança para os computadores, mesmo que eles não estejam iniciando. Interessante, tipo um médico à distância para o seu computador. E tem mais. Mas eles estão implementando controles mais rigorosos sobre os aplicativos e drivers que rodam no Windows. Com segurança de boate, só entra quem está na lista. Exatamente. Só que a lista é de programas confiáveis. A Microsoft está levando a segurança a sério. Parece que sim. Mas em inteligência artificial, hein? Será que ela também pode ser uma ameaça? Olha, essa pergunta me veio à cabeça quando eu vi um estudo que coloca o ChatGPT, aquele da OpenAI, superando médicos em diagnósticos. Tipo, a máquina mais inteligente que o médico? Nesse estudo, 50 médicos fizeram 6 exames, alguns com a ajuda do ChatGPT e outros não. Quem usou o ChatGPT teve uma pontuação média de 76% contra 74% dos que não usaram. Caramba. Uma diferença pequena, mas significativa, né? Sim, e o mais impressionante é que o ChatGPT sozinho, sem ajuda de médico nenhum, atingiu 90% de acerto. Parece que aí está cada vez mais presente na medicina. E o estudo também mostrou que alguns médicos ficaram meio desconfiados dos diagnósticos do ChatGPT quando eles eram diferentes dos seus. Normal, né? A gente ainda está se acostumando com a ideia da IA na saúde. E muitos médicos ainda não se sentem confortáveis usando IA na prática. É tudo muito novo. A gente ainda está engatinhando nesse mundo da inteligência artificial na medicina. Mas esse estudo levanta questões importantes sobre o futuro, né? Será que um dia os robôs vão substituir os médicos? Boa pergunta. E como garantir que a IA seja usada de forma ética e responsável na saúde? São questões que a gente precisa discutir com cuidado. Mas falando em dilemas tecnológicos, você viu que o Spotify está sendo usado para promover pirataria. Essa história é inacreditável. Parece que tem gente usando playlists e podcasts no Spotify para espalhar links para softwares piratas e cheats de jogos. Mas como assim? Eles colocam palavra-chave e links maliciosos nos nomes das playlists e nas descrições dos podcasts. E como o Spotify é indexado pelos buscadores, esse conteúdo acaba aparecendo para quem pesquisa por pirataria. É como se você estivesse procurando uma música relaxante e acabasse caindo num buraco negro digital. Exatamente. Teve um caso de uma playlist chamada Sony Vegas Pro Tracer Crack, um software de edição de vídeo bem famoso. Que loucura. E o Spotify tá fazendo o que para combater isso? Eles precisam tomar medidas para garantir a segurança dos usuários, né? A gente fica na torcida. Falando em plataformas que estão inovando, você viu que o Microsoft Teams vai ter clonagem de voz para tradução em tempo real. Parece coisa de filme de ficção científica. Você fala português e a pessoa do outro lado te ouve em japonês, mandarim, tudo com a sua própria voz. Incrível. Mas a privacidade? Essa história de clonar a voz me deixa um pouco apreensivo. A Microsoft garante que a ferramenta não armazena dados biométricos e que só imita o timbre da voz sem alterar os sentimentos da fala. Interessante. Mas é sempre bom a gente ficar de olho nessas novas tecnologias, né? Com certeza. Afinal, a privacidade é um tema cada vez mais importante no mundo digital. E, por falar em boas notícias, você viu que as reclamações sobre telemarketing despencaram nos Estados Unidos. Parece que o National Do Not Call Registry está funcionando muito bem por lá. Que é isso? É um serviço que permite que os consumidores se cadastrem para não receber ligações de telemarketing. Tipo um não perturbe oficial. Isso. E os números mostram que a iniciativa tem sido eficaz. Em setembro, já tinha 254 milhões de números cadastrados. Caramba.
Tomara que essa ideia chegue logo aqui no Brasil, né? Seria um sonho. Mas enquanto isso, a gente precisa se virar para se proteger do telemarketing. Bloquear números, usar aplicativos que identificam chamadas spam. Vale tudo. E por falar em voltar no tempo, você viu aquela história da empresa japonesa que transformou uma piada de um cor de abril num gabinete de computador inspirado nos anos 80. Ah, Silverstone. Adorei essa história. Eles postaram a imagem do gabinete no dia 1 de abril como uma brincadeira, mas a galera adorou e começou a pedir para eles produzirem de verdade. E aí? Eles acabaram cedendo à pressão dos fãs e lançaram o FFP01, um gabinete que é a cara dos anos 80, com direito a tampas falsas de disquetes, LEDs, piscando e tudo mais. Que legal! É como ter um pedacinho da história da computação em casa. E o melhor é que ele funciona com hardwares modernos. Você tem o visual retrô com a tecnologia de ponta. Sensacional. Essa história da Silverstone mostra que a nostalgia tecnológica tem um apelo forte, né? Com certeza. E essa onda de revival de tecnologias antigas nos faz pensar na evolução da tecnologia, né? Como as coisas mudaram tão rápido. Em poucas décadas a gente passou dos computadores gigantescos para os smartphones que cabem na palma da mão. E essa evolução acelerada nos coloca diante de novos desafios, né? Como garantir que a tecnologia seja usada para o bem, sem comprometer a nossa privacidade e segurança. Verdade. Como lidar com a inteligência artificial de forma responsável? São perguntas que a gente precisa se fazer. Com certeza. A tecnologia faz parte das nossas vidas e veio para ficar. A gente precisa usar ela com sabedoria para construir um futuro melhor para todos. E essa é a nossa missão aqui no Deep Dive. A gente ajuda a navegar nesse mar de informações e a entender o impacto da tecnologia nas nossas vidas. Então fica ligado que a gente volta já com mais notícias e análises. Essa história do Microsoft Teams, da clonagem de voz para traduzir em tempo real, me faz pensar em como a tecnologia pode ser usada de maneiras que a gente nem imagina, sabe? É tipo, você tá numa reunião online com gente do mundo todo e de repente a sua voz está sendo traduzida para vários idiomas, mas com o seu próprio timbre. É como se cada um tivesse seu próprio intérprete pessoal, mas sem precisar de outra pessoa na sala. Quebra total a barreira do idioma. Mas aí vem a questão, né? Como garantir que essa tecnologia seja usada pro bem? Pois é, como evitar que falsifiquem a voz de alguém para usar em crimes, por exemplo? Segurança e privacidade são essenciais quando a gente fala de tecnologia poderosa, assim. Falando em segurança, que notícia boa essa da queda nas reclamações de telemarketing nos Estados Unidos. Uma vitória para os consumidores americanos. A FTC, a Comissão Federal de Comércio dos UA, registrou uma queda de 67% nas reclamações em 2024, comparado com 2021. Uau! Quase 70% menos de gente reclamando de ligações chatas. Qual será o segredo? Parece que o National Do Not Call Registry tá bombando por lá. National Do Not Call Registry. O que é isso? É um serviço que você se cadastra e bloqueia as ligações de telemarketing. Ah, entendi. Tipo um não perturbe oficial para telemarketing. Exatamente. E tá funcionando super bem. Em setembro, eles já tinham 254 milhões de números cadastrados. Nossa, imagina se a gente estivesse aqui no Brasil. Seria incrível. Mas enquanto isso, a gente precisa se virar para se proteger, né? Bloquear números, usar apps que identificam chamadas spam, tudo ajuda. Falando em coisas boas, você viu aquela história da empresa japonesa que transformou uma piada de 1 de abril num produto real? A Silverstone. Adorei essa história. Eles postaram a foto de um gabinete de computador estilo anos 80 no dia 1 de abril, de brincadeira, mas a galera pirou e começou a pedir para eles fabricarem de verdade. Eles acabaram cedendo, né? Lançaram o FP01. Um gabinete que é a cara dos anos 80, com aqueles detalhes que a gente amava, tipo tampas falsas de disquete, LEDs piscando. Que demais! É como ter um pedacinho da história da computação em casa. E o mais legal é que ele funciona com os hardwares modernos. Imagina só, você com um PC super potente por dentro, mas com aquela carinha retrô por fora. A nostalgia tem um poder incrível, né? Total. E essa onda de revival de tecnologias antigas nos faz refletir sobre como as coisas mudaram, né? Tipo, em poucas décadas a gente saiu dos computadores que ocupavam salas inteiras para os smartphones que cabem na palma da mão. E essa evolução tecnológica acelerada nos leva a pensar para onde a gente está indo, o que vem por aí. Inteligência artificial, computação quântica, biotecnologia. É tanta coisa nova surgindo que a gente precisa se preparar para os desafios que vêm junto, né? Com certeza. A gente precisa garantir que essa nova era tecnológica seja guiada pela ética que beneficia a humanidade como um todo. A tecnologia tem um potencial enorme para transformar o mundo, mas a gente precisa usá-la com sabedoria e responsabilidade. É isso aí. A gente precisa ter essa consciência para construir um futuro melhor para todos. É incrível como a gente se conecta com a nossa própria história através dessa nostalgia tecnológica, né? Tipo, os computadores da nossa infância, os videogames, até os telefones fixos com aqueles fios enormes. É verdade.
Parece que esses objetos guardam um pedacinho da nossa memória, das nossas experiências. É como se a gente buscasse um ponto de equilíbrio entre o antigo e o novo, sabe? O analógico e o digital. E essa busca por equilíbrio também se reflete em como a gente consome informação hoje em dia. É verdade. A gente tem tanto acesso à informação, tanta coisa para ler, para ver, para ouvir. É um turbilhão. E às vezes a gente se sente perdido nesse mar de informação, né? Com certeza. E é aí que entra o The Deep Dive. A gente ajuda a filtrar o que realmente importa, sabe? A separar o joio do trigo e a desvendar os mistérios do mundo digital. De jeito claro, conciso e com um toque de bom humor, é claro. Exatamente. A gente te convida a mergulhar fundo nas notícias mais importantes da semana, a entender o contexto, as implicações, os impactos. E a gente também quer ouvir a sua opinião. O que você achou das notícias que a gente discutiu hoje? Quais as suas reflexões sobre os dilemas da inteligência artificial, a segurança digital, a nostalgia tecnológica? Compartilha com a gente nas redes sociais, a gente adora saber o que vocês estão pensando. Chegamos ao fim de mais um mergulho no The Deep Dive. Esperamos que vocês tenham curtido a nossa viagem pelo mundo da tecnologia. E lembrem-se, a tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas a gente precisa usá-la com sabedoria e responsabilidade para construir um futuro melhor para todos. Fiquem ligados nos próximos episódios. A gente sempre volta com as novidades mais quentes do mundo digital, com análises e, claro, muito bom humor. Até a próxima!